Olá, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Marcel Alonso aqui falando. Todos os dias eu gravo aqui sobre planejamento de produção, materiais e demanda. Não é que eu gravo, tá? Todos os dias eu trago conteúdo aqui para você sobre planejamento de produção, materiais e demanda, tudo que você precisa saber para entregar resultado nessas áreas, tudo que você precisa saber para poder crescer profissionalmente. E eu falo aqui de curto, médio e longo prazo, SNOP, IBP, SNOE, sequenciamento de produção, planejamento de lotes, estoque de segurança, enfim, tudo que você precisa saber para entregar resultado nestas áreas. E eu estou gravando uma série de vídeos aqui com os artigos, tem vários artigos que eu escrevi ao longo dos últimos 2 anos, talvez. Esse artigo aqui que eu estou colocando hoje é um artigo de 16 de fevereiro, já faz um tempinho que eu publiquei esse artigo. Eu vou falar sobre ele e já tem não dá para você ver aí, mas tem 176 artigos publicados no LinkedIn. Esse aqui já tem, não vai dar para ver aqui, mas ó, já tem comentário, tem curtida, enfim, tem um monte de coisa. É legal você ler o artigo também, além de assistir o vídeo, porque fica mais fácil de absorver o conteúdo, tá? Então, do que a gente vai falar aqui hoje, tá? Nesse vídeo. São os pontos, tá? Que você precisa saber para melhorar a integração entre SNOP, PCP e planejamento de produção e planejamento de materiais. Qual o grande problema aqui, tá? É engraçado até falar sobre isso. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, a sigla SNOP era pouquíssimo falada. Eu encontrava essa sigla em alguns livros, algumas teorias. Isso faz 18 anos. E a sigla SNOE, que não está no artigo, nem existia, que era a execução ali do planejamento. Ela nem existia e, no meu ponto de vista, nem deveria existir, tá? Porque quando você separa isso em várias siglas, isso só aumenta a desconexão entre todas as áreas. Tudo tem que ser fluido, tá? A única divisão é médio prazo ou longo, na verdade longo prazo, tá? A gente está falando aí de talvez 2 anos, 5 anos, dependendo do porte da empresa. Então, longo prazo. Aí tem um planejamento de médio prazo, talvez 1 ano, 12 meses de planejamento, 6 meses, 8 meses, enfim, um planejamento ali de médio prazo, um planejamento de curto prazo, que olha para semanas, tá? O que vai acontecer nas próximas semanas, e ali o curtíssimo prazo que está olhando o sequenciamento de produção. Tudo isso precisa estar conectado. Se não estiver conectado, você vai ter muito problema, porque você constrói um plano que não é executado, tem um monte de desvio. Isso acontece em muitas empresas, tá? Por incrível que pareça, muitas empresas constroem planos que não são executáveis ali, se é que existe essa palavra, e é um erro muito grosseiro, tá? No meu ponto de vista. Então, divide em curto prazo, médio prazo, longo prazo. Trabalha a granularidade dessas informações que eu tenho certeza que você vai entregar muito mais resultado. Então, dando continuidade aqui ao ponto, tá? Qual que é a questão aqui? Eu vou seguir o que está escrito no artigo, tá? Para poder ficar mais fácil aqui. E aí depois você consegue acompanhar o material por escrito também. Então, primeiro ponto, tá? A distância entre estas três áreas é gigantesca nas empresas, tá? Gigantesca. Em muitas empresas, tá? Essa proximidade, ela pode até parecer que existe, tá? Eu estou seguindo o que está no artigo aqui para ficar mais fácil. Pode até parecer que tem essa proximidade, você constrói um plano, apresenta para várias pessoas e parece que está próximo, que está sendo executado da forma correta, mas na verdade não está, tá? As pessoas comentam ali até que trabalham de forma integrada, que está tudo fluindo, mas quando você vai olhar o detalhe, a realidade é completamente diferente. Você percebe que tem uma desconexão gigantesca ali entre as três áreas. E o ponto, tá? Que eu falei antes, tá? Quando a gente fala de planejamento de produção, materiais e demanda, a conexão entre as três áreas é fundamental. Sem essa conexão, a empresa não consegue entregar resultado, você não consegue entregar resultado, você vai ficar sofrendo com um monte de desvio, tentando fazer correções que só atrapalham, tá? Só atrapalham o resultado. Então, primeiro ponto, tá? Se você quer se desenvolver profissionalmente, se você quer crescer, você precisa entregar resultado. Você precisa de conhecimento e precisa entregar resultado. Eu falo muito sobre isso. E para você entregar resultado, você nestas áreas, você precisa encontrar o caminho certo para integrar estas três áreas, realmente trabalhar de forma integrada, tá? E só recordando aqui, a gente vai falar sobre isso de trabalhar de forma integrada, só para você entender o que eu estou falando, tá? Porque
A palavra integrado, ela tem várias formas de interpretação e você vai entender exatamente o que eu estou falando quando eu falo integrado, no caso das áreas de planejamento de produção, materiais e demanda, tá? E aí curto prazo, médio prazo, longo prazo. Você vai entender isso no detalhe ao longo do vídeo, tá? Então, primeiro recordando aqui as três siglas para, se você não está familiarizado com isso, SNOP é Sales and Operations Planning, então planejamento de vendas e operações, faz a conexão de, não é só venda, tá? Isso aí também é uma outra falha. Tinha o SNOP e aí depois criaram o IBP, que é uma outra sigla que teoricamente melhoraria o SNOP, mas desnecessário, tá? O planejamento tem que integrar todas as áreas porque é a execução ali, é a construção do resultado. A venda tem que estar conectada com a capacidade produtiva. A campanha de marketing tem que estar conectada com a capacidade produtiva. Se não tiver conectado, você vai criar um monte de problema. Você vai lançar uma campanha que não tem integração com as áreas, vai faltar um monte de produto, o seu serviço vai ser ruim e o seu cliente não vai gostar de você. E aí você perde cliente. E aí fica um ciclo maluco, retroalimentado pela falta de integração. Então, só fiz esse parênteses aqui porque para falar que o SNOP não é só sales, não é só venda, é tudo. Tudo tem que estar integrado. O resultado do negócio tem que estar integrado. A parte financeira tem que estar integrada. Qual o seu custo de operação? Qual a projeção do custo de operação? Está previsto? Está variando em relação ao previsto ou não está? Como você está absorvendo o custo fixo? Vai variar em relação ao previsto ou não vai? Então, tudo tem que estar integrado, tudo tem que estar fluido e conectado. Então, esse é um parênteses importante aqui do SNOP. PCP, né, Planejamento e Controle de Produção, todo mundo sabe disso. E PCM, Planejamento e Controle de Materiais. Qual o ponto aqui, tá? Eu lembro, no passado, eu tinha meu primeiro chefe, sempre falava que era PPCP, Planejamento, Programação e Controle de Produção. Você tem a parte de planejamento, que é importantíssima. Então, em nenhum momento foi falado em SNOP quando eu comecei, e a única coisa que a gente usava era PPCP, Planejamento, Programação e Controle de Produção. O planejamento obrigatoriamente precisa conectar todas as outras áreas, não tem como não conectar. Entende? Não tem como, tem que conectar o time de recursos humanos, time de pessoas, para poder contratar o número de pessoas que a produção precisa ter estabilidade nisso. Então, para você não ficar contratando e desligando, porque isso tem um custo absurdo. Então, um time de pessoas tem que estar conectado com o P de planejamento. Você não precisa de uma sigla de SNOP ou IBP ou SNOI para poder criar essas conexões, tá? Então, planejamento, programação e controle de produção. Aprendi assim desde o início e eu lembro claramente, tá? O nível de serviço dessa operação era fantástico, fantástico. E não tinha sigla de SNOP, não tinha nada disso. Era PPCP, Planejamento, Programação e Controle de Produção. O índice de entrega dos produtos no prazo era 100%, tá? 100%. Não era 99, 95, era 100%. Tá? E porque era tudo integrado, porque funcionava de forma integrada. Sabe quantas vezes a produção era interrompida por falta de material? Nenhuma. 0 vezes. Porque era tudo integrado, tudo funcionava de forma integrada. E aí a falha que muitas operações cometem, não trabalhar de forma integrada ou fingir que estão trabalhando de forma integrada. E é isso que a gente vai ver aqui no vídeo. Já são 9 minutos aqui. Deixa eu seguir, tá? Primeiro ponto, tá? Os três temas aqui, os três processos que eu estou citando, eu vou seguir pelos três processos, porque esses nomes são mais conhecidos no mercado, mas entenda que, na minha visão, é PPCP, Planejamento, Programação e Controle de Produção, e aí envolve tudo, tá? Inclusive o planejamento de materiais, porque você precisa de material para você construir o planejamento da fábrica, você precisa de material para você programar a fábrica, é uma dependência ali que existe. Então vamos lá, os três processos, tá? Eles rodam em níveis diferentes, tá? Quando a gente fala de agregação das informações, mas você não tem como trabalhar com isso desconectado. Quando você desconecta os processos, o impacto é gigantesco, tá? O impacto negativo é enorme na sua operação. Você não pode desconectar os três processos de forma alguma. E deixa eu organizar aqui a tela para ficar mais
fácil, para eu não me perder aqui. Isso, exatamente. Só dando continuidade aqui, que eu não estava lembrando dos pontos aqui da conexão dos processos. Então, por um lado você precisa conectar, tá? Por outro lado, conectar incorretamente os processos pode trazer muito problema. E aí a gente vai entrar nos detalhes disso, tá? Primeiro ponto aqui, dependência do planejamento e controle de materiais em relação ao planejamento e controle de produção, tá? Ponto crítico aqui. Muitas empresas conectam o planejamento e controle de materiais só ao planejamento e controle de produção, tá? Crítico isso, você vai entender por quê. Pode parecer estranho, mas você vai entender por quê. Nesse tipo de empresa, todas as rotinas do planejamento e controle de materiais dependem exclusivamente do planejamento e controle de produção. Qual o problema aqui, tá? Nesse tipo de empresa, você precisa preparar todo o sequenciamento de produção, gerar as ordens de produção, para só depois entender qual vai ser a necessidade de materiais. Isso traz vários problemas, vários, tá? E por quê? O planejamento de produção, ele depende, tá? É uma rotina diária, que depende de recursos internos. Tem N variações ali no planejamento de produção. E por essa razão, ele é muito ágil, ele muda, você liga uma máquina, ela quebra, você liga outra, você reorganiza, você troca, você reorganiza a mão de obra porque você tem um problema de absenteísmo durante um determinado período, ou, por exemplo, o time da fábrica precisa fazer um treinamento, então você desliga a parte da fábrica, deixa só uma parte operando, enfim, é muito ágil, tá? É muito dinâmico o processo no planejamento de produção. Quando a gente olha para o planejamento de materiais, tá? Então, o planejamento de produção ele depende de recursos internos, basicamente, por isso ele é muito dinâmico. Quando a gente olha para o planejamento de materiais, a dependência é externa, então ele não pode ser dinâmico como o planejamento de produção. Não tem como você administrar o planejamento de materiais diariamente, com a mesma agilidade que você tem no planejamento e controle de produção. Não tem como. E muitas empresas cometem esse erro, de ficar alterando o pedido de compra, requisição de compra, uma loucura, pedido urgente, uma bagunça total, porque tem essa conexão. Então, conectar de forma errada também pode trazer problema, e é isso que eu vou continuar falando aqui, tá? Quando você cria essa dependência do planejamento, então a gente está falando de dependência do planejamento e controle de materiais com planejamento e controle de produção. Quando você cria essa dependência, você gera várias demandas emergenciais para compra, tá? Compra de material. E quando a gente fala de emergência, pedido urgente, é claro que vai aumentar custo, você vai ter vários problemas, tá? Se você tem material importado, por exemplo, tem frete aéreo, você não consegue dar carga do jeito certo, enfim, tem um monte de problema quando você tem emergências, quando você tem urgências, tá? E como eu falei, esse é um exemplo de dependência que é feita de forma incorreta. E tem metodologia que resolve esta dependência, tá? E de forma bem simples, tá? Você tem que visualizar o todo para poder tomar a melhor decisão. O que é visualizar o todo? Entender o comportamento de cada material, entender se, por exemplo, um material ele tem um consumo relativamente constante porque ele é proporcional ao seu volume de venda, ou um material ele é proporcional ao volume de venda de um grupo de produtos. Ou seja, você pode conectar a necessidade desse material à previsão de vendas, ou conectar a necessidade desse material com uma previsão de produção no médio prazo, sem olhar o detalhe do item que vai ser produzido, ok? Você conecta ao médio prazo, você constrói todo o seu planejamento de materiais separado, e só aqueles itens que realmente são mais nervosos ali, itens exclusivos de determinados produtos, só estes itens que você vai olhar com mais detalhe e vai esperar, por exemplo, uma ordem de produção para poder produzir. Então, tem várias formas de desconectar, tá? Planejamento e controle de materiais ao planejamento e controle de produção da forma tradicional e conectar de outra forma que funciona muito melhor.
E aí olha a loucura, né? Eu comecei aqui falando sobre integração entre SNOP, PCP e PCM. E aí você vai entender mais à frente como que você refaz essa conexão, tá? Então a gente está falando aqui de PCM e PCP. E aqui eu entro em SNOP e PCM, que é justamente construir esta conexão. Pode parecer estranho, tá? Mas tem uma conexão direta entre SNOP e que é o planejamento de vendas e operações, e o planejamento de materiais. Mas como assim? Não precisa passar pelo PCP? Você não precisa fazer o sequenciamento para gerar a necessidade de materiais? Não, você não precisa fazer isso, tá? Quando a gente olha o processo de SNOP, a gente trata todos os temas ali, as quantidades, de forma menos granular. A gente consolida. Tem níveis ideais ali de consolidação, entre 8 e 12 grupos. Isso é o nível ideal para você consolidar e conseguir analisar a sua operação de forma menos granular, para você conseguir tomar as grandes decisões ali quando você olha para médio e longo prazo, tá? Então, você consolida em 8 a 12 grupos, tá? Algumas necessidades de materiais, elas você consegue projetar aquilo que eu estava explicando antes, sem descer ao nível do item que você vai produzir. Ah, como assim? Você com certeza tem materiais que têm um consumo relativamente constante, ou um consumo que está conectado diretamente com a previsão de vendas, tá? E quando você tem esse tipo de material, você pode construir. Você não precisa de uma lista técnica, explosão, MRP. Você pode construir. Você tem um grupo ali de 30 produtos, por exemplo, ou 10 produtos. Vou falar 10 produtos, tá? Você tem um grupo de 10 produtos. Estes 10 produtos têm dois materiais comuns, tá? Quando você consolida estes 10 produtos, a probabilidade de variar o volume de produção dos 10 produtos somados é muito baixa. Quando você olha produto a produto, tem variação, tá? Mas quando você soma todos os produtos, a variação é baixa. Então você sabe que aquele volume ele vai ser vendido. Consequentemente, você precisa produzir aquele volume. Então você constrói um plano que olha a necessidade de produção daqueles 10 itens. Então eu tenho X aqui de produção desses 10 itens. Consequentemente, você tem dois materiais que são comuns. Estes dois materiais, você já consegue projetar o consumo de 12 meses. E não vai ter variação. Se você consegue projetar o consumo para frente, você não precisa rodar MRP, depender de ordem de produção planejada, criar requisição de compra, ordem de compra planejada, enfim, uma bagunça ali. Você não precisa disso, porque você consegue construir um plano futuro e aí tem os benefícios disso, tá? Eu não sei nem se está escrito aqui, porque eu tô entrando em outro tema, talvez esteja escrito aqui, mas depois eu volto no material escrito. Quais são os benefícios disso? Quando você começa a projetar para frente a sua necessidade de compras, você negocia com o fornecedor, você antecipa os pedidos de compra, você constrói um planejamento ali. E aí dentro desse planejamento você pode, por exemplo, estudar qual a variação de venda desse grupo aqui. Ah, pode ser, vamos por uma variação alta, tá? Mais ou menos 30%. Isso tem impacto no seu estoque, né? Pode ser que você produza 30% menos em um determinado período que teve uma venda menor. Ótimo. Quando você construir o plano e negociar com o seu fornecedor, você coloca um plano de 12 meses ali com o seu fornecedor. Você pode colocar um contrato, ou um acordo de 12 meses com o seu fornecedor. Você pode construir um acordo falando, ó, a necessidade mensal, ela pode variar mais ou menos 30%. Ponto. Você resolveu esse problema. Então você permanece com a flexibilidade dos 30% para você não precisar antecipar estoque sem necessidade. Ao mesmo tempo, você já construiu todo o planejamento de materiais, então o fornecedor já tem visibilidade disso, os pedidos de compra já estão colocados, o plano já está colocado e você não tem estresse no processo, entende? Não tem estresse nenhum, porque você conhece a demanda desses materiais. E eu garanto que dá para fazer isso. Eu já entrei em operações que estavam uma bagunça, um monte de urgência, uma loucura. E a fala era, mas não dá, é tudo urgente, tem muita variação de venda. Errado, não é assim. Em todas as operações é possível fazer isso, construir essa previsibilidade, desde que você consiga construir essa conexão de forma correta. Então, esse ponto aqui eu não sei nem se eu falei tudo que estava escrito aqui, vamos ver. É exatamente isso. Ó. Nesses casos, não é necessário aguardar
todos os dobramentos para poder calcular necessidade de material, enfim. O volume de produção gerado no SNOP já é suficiente, já falei sobre isso. Já falei sobre isso também, enfim, já falei sobre tudo aqui, de outras formas. E agora vamos lá, a conexão entre SNOP e PCP, outro ponto aqui. Então, vocês entenderam, né? Conexão de SNOP, planejamento de vendas e operações, e o planejamento de materiais. Você precisa construir essa conexão. Se você não tem um processo de SNOP, não é isso, tá? Não, mas eu não tenho um processo de SNOP. Não é esse o ponto. O ponto é, você precisa pular essa etapa crítica do detalhe, do detalhe, do detalhe, porque ela não está agregando valor. Você só vai ao detalhe se o detalhe traz valor. Não adianta você construir o detalhe se ele só coloca mais nervosismo ali na operação. Então, cuidado com isso. A conexão precisa, essa conexão aqui entre SNOP e PCM, ela tem que existir e tem que ser construída da forma correta. Então, vamos lá, SNOP e PCP. Quando a gente olha para essa conexão aqui, essa aqui é mais clara, tá? Mais evidente, mas ela é muito, 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 daria para falar muito, muito, muito aqui durante uma hora, negligenciada, tá? Em muitas e muitas empresas, todo o volume definido no SNOP, ele não desce ao nível do planejamento e controle de produção. Pode parecer loucura o que eu estou falando, mas ele não desce, tá? Não tem uma construção de um plano, tá? Que pode ser executado pelo time que faz o planejamento e controle de produção no período ali definido, tá? Não tem uma construção de plano coerente. E esse tema é complexo, tá? Vou tentar entrar nos detalhes aqui para ficar mais claro. Esse distanciamento ele traz um monte de problema, tá? Atraso na entrega porque você superdimensionou a, a produção, por subdimensionamento da produção, né? Ociosidade pessoal porque você superdimensionou a produção, enfim. Então, dois problemas gravíssimos aqui, e aí você fica distorcendo a produção. Por mais que você comente, mas tem desvio de venda errado, você consegue construir um plano de médio prazo sem problemas, tá? De verdade. Os dois processos aqui, eles precisam trabalhar de forma integrada. Por isso que o ideal é o PPCP, que eu comentei lá no começo do vídeo, Planejamento, Programação e Controle de Produção. Essa é a sigla ideal, essa é a sigla que resume tudo. Você não precisa de um SNOP e depois um PCP. Tudo deveria estar integrado, tudo deveria funcionar em conjunto, tudo deveria operar com base, por exemplo, nos mesmos arquivos, tá? Quando você tem um arquivo que está construindo o plano de médio prazo, isso tem que estar conectado com o plano de curto prazo, tem que estar na mesma base de informação, tá? Então, esses processos, eles têm que trabalhar de forma integrada, tá? O plano que o planejamento e controle de produção está executando, ele tem que ser realizado, ele precisa respeitar os volumes que foram definidos no SNOP, no processo. Se você tiver uma desconexão e esses números forem muito diferentes, você tem que corrigir esse processo imediatamente, porque tem que ter um problema ali e você não está trabalhando de forma integrada, tá? Muitos planos de produção que são gerados no SNOP, eles não são utilizados como referência pelo time de PCP. E qual o motivo aqui, tá? Falta de integração total. O time que puxa o processo de SNOP, ele conhece, uma pergunta, tá? O time que puxa o planejamento, o SNOP, ele conhece todas as particularidades da fábrica, ele consegue puxar esse plano de forma eficiente, de forma organizada, tá? Será que o time de SNOP está consolidando as informações de forma inteligente, da forma correta, para poder passar isso, para que isso seja realizável, para que o time que faz o planejamento e controle de produção consiga executar? Será? Fica uma pergunta aqui. A inteligência de consolidação é fundamental. Você não pode simplesmente mostrar um número geral. O volume é esse é o volume de vendas, esse é o volume de produção,
Não dá para mostrar um número geral se no momento que o número é passado para execução, você tem gargalos nas três principais máquinas, nos três principais equipamentos da sua operação. Se você não discutiu esse gargalo antes, se você não desceu ao detalhe destes gargalos para poder discutir como isso vai ser resolvido, depois no dia a dia o plano não vai ser executado da forma correta, porque você tem um volume total lá que é até factível, mas quando você entra no detalhe das máquinas, isso não é factível. Ah, e como que você trata isso no processo de SNOP? Níveis inteligentes de consolidação das informações. Estes gargalos nesses três equipamentos, eles deveriam aparecer de alguma forma. Você tem que construir níveis inteligentes de consolidação. Não dá para entrar no detalhe aqui nesse vídeo, mas estes níveis inteligentes fazem muita, muita diferença no resultado. Pensa nisso, de verdade, como que você está consolidando? Será que a fábrica, o que acontece na fábrica, está sendo passado corretamente para todos os níveis, para que os níveis tenham essa visibilidade clara para ajudar na tomada de decisão? Fica uma dúvida aqui, uma pergunta. E aqui, o quarto ponto, tá? Conexão entre o planejamento e controle de materiais e o planejamento de controle de produção. Esse tema é crítico, tá? Muitas ferramentas que você encontra no mercado, elas prejudicam muito essa conexão entre planejamento e controle de materiais e planejamento e controle de produção. Como eu falei, né? Planejamento de produção é nervoso, tem variações. Planejamento de materiais não pode ser nervoso, não pode absorver essas variações. Por isso que você constrói pequenos pulmões ali para que o planejamento de materiais não sofra essas variações, tá? Qual o problema, tá? A maioria das empresas, não vou dizer a maioria, tá? Porque depende do porte da empresa, mas tem muita empresa que gera a necessidade de materiais com base em um processo de MRP, que é... E o MRP ele é gerado com base num sequenciamento de produção, sem o sequenciamento de produção, tá? Então, sem o sequenciamento correto de produção. E aí o que acontece, tá? Tem vários problemas quando o processo é feito dessa forma, tá? O mundo, o correto, tá? E é o que eu aprendi 18 anos atrás, você tem um planejamento macro, ok? Você constrói as necessidades de forma macro, você constrói um sequenciamento de produção executável, ok? Com clareza ali, que seja executável. Com base nesse sequenciamento, você vai encaixando as necessidades dos materiais, porque você tem o consumo de material previsto para o dia 1º, previsto para o dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Você sabe, por exemplo, ou vamos supor que hoje seja dia 3. Você sabe, por exemplo, que o material X que é usado naquele produto, ele vai acabar dia 22. Então você precisa fazer uma reposição, já deveria estar planejada, né? Mas você precisa de uma reposição no dia 21, se for uma operação super eficiente. Se não for, você precisa de uma reposição, por exemplo, no dia 10. Ou no dia 12, com 10 dias de antecedência ali. Então, isso precisa ser feito com base no sequenciamento, tá? Quando isso não acontece, a gente tem vários problemas, tá? Você pode ter falta de material, porque você não tem visibilidade do que está acontecendo, de quando você precisa do material. E aí a falta de material ela pode ser tratada de duas formas, tá? Ou você... O que acontece, tá? Em muitas operações, o material... Simplesmente a produção descobre que vai faltar material e aí sai na correria tentando encontrar o material e não consegue tomar uma ação preventiva. Você tem duas ações preventivas que você pode tomar se você tem a visibilidade do exemplo que eu dei aqui. Eu não lembro as datas, tá? Mas talvez eu fale datas diferentes. Se você está no dia 3, você sabe que você vai precisar do material no dia 22, só que hoje você já sabe que o material vai chegar só dia 27. E aí você tem duas ações preventivas. Ou tentar antecipar, você tenta antecipar, mas não consegue. E aí você tem uma outra opção, você reorganiza todo o seu processo produtivo para que no dia 22 não falte o material. Você realoca uma outra produção, você alinha com a fábrica para poder, por exemplo, antecipar alguma manutenção daquele equipamento. Então você age de forma preventiva para que a falta de material não seja uma surpresa. Você não tem ideia do quanto isso reduz de nervosismo no processo, no planejamento de produção, na relação com a fábrica, tá? Então, esse descasamento total entre
compra de materiais e o planejamento de produção, ele gera vários problemas. E aí um ponto aqui que eu sempre falo, tá? MRP, tá? Não sei se você usa, se você não usa, pesquise sobre isso, mas pesquise e não utilize, tá? Ele foi realizado nos anos 50, tá? Nos anos 60 ele foi codificado, então o pessoal codou, fez a codificação. Nos anos 70 ele começou a ser vendido. E até os anos 90 a maioria das empresas começou a utilizar, tá? E aí fica uma pergunta, você realmente acha que uma ferramenta com uma tecnologia tão antiga, ela pode entregar algum resultado para a sua operação? Me responde essa pergunta. Repense todo o seu processo de planejamento de materiais, tá? E a conexão entre o planejamento e controle de materiais, planejamento e controle de produção e o SNOP. As empresas de vanguarda, as mais modernas ali, elas já entenderam, tá? Que isso é um problema há, talvez, digo bastante tempo, mas ao longo dos últimos 10 anos, elas já entenderam que isso é um problema e elas já construíram metodologias próprias que não utilizam esse formato padrão de MRP para você poder estruturar o planejamento e controle de produção e o planejamento e controle de materiais. Você pode fazer a mesma coisa. Não sei se você usa MRP ou se você não usa, se você tem um software. O ponto é, você não precisa desse software com o nível de tecnologia que existe hoje. Então, repense todo o seu processo. Tenha inteligência na integração destas fases, tá? E aí eu vou falar sobre a última parte do tópico aqui, é a integração entre os três, tá? Eu realmente acredito no dinamismo, só que o dinamismo com as suas, como que eu posso dizer, os seus amortecedores entre os processos. Não adianta você ser dinâmico demais e construir um problema seríssimo no planejamento de materiais, por exemplo, tá? Por que eu acredito nesse dinamismo, tá, hoje em dia? Quando você olha para a capacidade computacional, tá, o equipamento que você trabalha, ele tem muito mais capacidade do que um equipamento de 20 anos atrás, de 15 anos atrás. Então, um computador que você trabalha. Então, a capacidade computacional de hoje, tá, ela permite que você consiga trabalhar dinamicamente, de forma integrada entre todos estes processos, tá? Então, pense o seguinte ali, um sonho, tá? O sequenciamento de produção, tá? Que ele gera ali o volume total. Então você tem o sequenciamento, ele gera o volume total consolidado, tá? Ele mostra o quanto você está desviando em relação ao plano que foi desenhado pelo SNOP, tá? Esse mesmo sequenciamento ele está conectado ao sequenciamento da compra de materiais, projetando exatamente como vai ficar o estoque geral da empresa, então tem toda a projeção de estoque individualmente, projeta como vai ficar o estoque geral e, por exemplo, indicando para o financeiro se você vai ter algum problema no fluxo de caixa em função do estoque. Então, olha a conexão. Você tem lá desde o detalhe do planejamento de produção, conecta com o plano que foi construído, todas as projeções de estoque, você sabe quando vai faltar, por que vai faltar, o que está acontecendo, você consegue acionar o time de compras. Com as ferramentas as ferramentas não, com a capacidade computacional de hoje, você consegue fazer isso de forma realmente integrada, que funcione. E eu não conheço nenhuma ferramenta que conecte tudo isso, tá, de forma 100% integrada, tá? Não conheço. Pode ser que alguém fale, tem essa ferramenta de sequenciamento, tem essa outra, mas não conecta dessa forma. Você não consegue ter a visibilidade de quando um material vai acabar, ou quando você precisa antecipar uma produção, qual a projeção de estoque no todo, como está a sua composição de lote, como está a sua inteligência de lotes. Não tem como construir essa conexão. E eu acredito muito, tá, que a integração entre os três processos, hoje em dia, é perfeitamente possível e você consegue fazer isso. Então, outro ponto aqui para a gente finalizar, tá? Que é crítico, tá? Se você conversa com vários profissionais, eles vão falar que isso foi feito de forma que isso está integrado, que todas as operações estão integradas. Só que quando você vai no detalhe, não tem integração entre todas as operações. Então, repense aí a palavra integração, reflita
sobre tudo que eu comentei aqui ao longo dos tópicos, tá? De verdade, reflita sobre isso, entenda se você realmente está integrando estas áreas e um outro ponto crítico, não pense que ter um processo de SNOP é o que resolve o seu problema. Reflita sobre o que eu falei, meu começo de jornada, que existia PPCP, Planejamento, Programação e Controle de Produção. Nível de serviço era 100% e não tinha falta de material na fábrica. Não existia processo de SNOP, a produção era estável, tinha toda a estratégia de antecipação de estoque em função de um período sazonal de um dos principais clientes, então tinha toda a antecipação de estoque, e tinha uma estratégia de produção de longo prazo, médio prazo, curto prazo, sequenciamento, e a sigla SNOP não era discutida em nenhum momento. Era planejamento, programação e controle de produção. Então, integre tudo em uma coisa só e entregue resultados nessas áreas, ok? Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foram 35 ou 36 minutos aqui. Vídeo longo e espero ter ajudado aí nesse tema que é a integração entre todas essas áreas. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.